E aí, bando de clubistas, quem fala aqui é o Rodrigo Porto, chegando na área. Antes de começar mais um vídeo, quero já pedir para você aquele tradicional like. É só você clicar no joinha aí embaixo, bem rapidinho, não custa nada, vocês ajudam bastante a gente. Deixa seus comentários, compartilha com os amigos, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito. E hoje eu estou aqui com o Léo Malinha. Fala aí, Léo. E aí, pessoal, beleza? Beleza. Pessoal, hoje a gente vai falar aí a abertura da 30ª rodada, hein, galera? Rodada cheia de Campeonato Brasileiro. Apesar do título já estar quase definido, a gente ainda tem bastante coisa para acontecer, né, Léo? Fala aí. Tem bastante coisa, né? Hoje começa a 30ª rodada, só o Corinthians joga. Palmeiras está com 13 pontos na frente aí, né? Do segundo colocado. Nadando de Eu braçada, né? acredito que também já está bem encaminhado o título aí de novo, né? Para o Palmeiras, com mérito também. Mas ainda tem muito jogo para rolar, né? Tem muita vaga de Libertadores aí, tem muito time correndo atrás. E tem os times que não quer cair também, né? Então... Exatamente. Inclusive meu São Paulo. Inclusive seu São Paulo. Então vamos lá, Léo, vamos discutir, né? Vamos falar bastante dessa rodada aí, vamos passar jogo a jogo. Como você disse, a rodada começa hoje, né? 30ª rodada, e o jogo da noite é Juventude e Corinthians, lá em Caxias do Sul, né? E o Juventude que demitiu ontem o técnico Humberto Loser. Cara, eu não contrataria o técnico que tem Loser no sobrenome. Complicado. E o Juventude, lanterna do campeonato, acho que o Juventude dificilmente escapa e está com 19 pontos. E o Corinthians, o que você tem para dizer aí do Corinthians? Bom, o jogo que abre a rodada aí, o Corinthians vem bem, né? Tá vindo numa crescente aí no Campeonato Brasileiro. Perdeu um pouco de time aí por causa das Copas e tal. Tá na final da Copa do Brasil, né? Vamos pegar uma pedreira na final da Copa do Brasil. E o VP andou poupando o jogador, abrindo um pouquinho de mão do Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, como corintiano, não gosto dessa postura. Eu acho que a gente tem elenco para jogar as duas competições. Poderíamos estar mais próximo do Palmeiras, do Inter ali. Deixamos muito pontinho escapar por poupar jogador, eu não acho que é muito legal. O Corinthians hoje tem 50 pontos, né? Se hoje a gente ganhar, vai ficar com 53, vamos empatar com o Inter na segunda colocação do campeonato. Eu acredito que o Palmeiras vai ser campeão, mas eu acredito que o Corinthians tem que ficar no G4 pelo menos. Até porque quer ir para a Libertadores e eu não sei se a Copa do Brasil a gente tem grandes chances de ser campeão, para ser bem sincero. Então, vamos pegar esse Juventude que você falou, que tá no loser no nome do técnico e loser na campanha, porque os caras estão a 12 pontos do Ceará, que é o primeiro fora, mano. Então, eu acredito que o Juventude já caiu. Assim como eu acho que o Palmeiras já foi campeão, eu acredito que o Juventude, que é o adversário de hoje, já caiu. Então, acho que não vai criar dificuldades, acho que mesmo jogando fora para o Corinthians. Se o Corinthians for completinho, que eu acho que vai com 80% do time completo, eu acho que não vai criar tantas dificuldades. Eu vou arriscar até meu placar aqui. Acho que hoje o Corinthians sai com uns 2-3-0 aí, lá de Caxias, e volta com 3 pontos, se Deus quiser. Legal, Léo. Eu já aproveito para deixar meu pitaco também. Também acho que o Corinthians ganha, tá? Até com certa facilidade hoje. Acho que o Juventude não vai conseguir fazer frente, não. Ainda mais sem técnico, né? Eles estão com o técnico interino. Léo, queria aproveitar a deixa. Você deu uma deixa incrível. Eu já queria deixar um convite para a galera. Que a gente vai fazer, né, Léo? Chegando no Copa do Brasil, final semana que vem. A gente vai fazer um conteúdo muito especial aqui, falando muito de Corinthians e Flamengo, dois timaços que estão aí na final, os dois que chegaram merecidamente nessa final. Então, galera corintiana, vamos ter muito conteúdo para vocês aí da Copa do Brasil, hein? Não percam, mas a gente vai anunciar aqui quando a gente começar a produzir, provavelmente a partir da quarta-feira que vem, dia da final, hein, galera? Não percam, vai ser bem bacana. Legal, Léo. Então esse é o jogo de hoje, né? E amanhã uma pancada de jogo, né? Amanhã tem bastante. Muito jogo acontecendo, então vamos para o próximo jogo aqui. Bragantino e Ceará. Bragantino da nossa Bragança Paulista, terra da linguiça. Bragantino e Cuiabá. Cuiabá, desculpa. Bragantino e Cuiabá. Escrevi errado na minha colinha aqui, tradicional. Não, tá tranquilo. Bragantino e Cuiabá. O Bragantino, né, cara, que fez um campeonato brasileiro legal ano passado, mas esse ano aqui os caras estão patinando. Eu acho um time sem alma. Vi alguns jogos do Bragantino. Os caras vêm de 9 jogos sem vitória. Mas uma coisa que eu acho legal é que eles, mesmo assim, vêm mantendo o técnico lá, um cara novo, né? E o Bragantino vem
na 14ª posição, uma campanha bem fraca, né? E, de novo, acho o Bragantino um time sem alma, até falei um pouquinho deles ontem. Esse negócio de clube empresa, eu não sei, eu ainda não estou muito acostumado com isso. Eu acho que um time sem alma, parece um time que foi comprado, que não tem uma, né? E eles estão aí na 14ª posição, com 35 pontos. E o Cuiabá, você tem alguma coisa para contar para a gente aí do Cuiabá? Tenho sim. Cuiabá e Bragantino no primeiro turno, né? Fizeram um joguinho bem morno também. Acabou 1-1 no primeiro turno, né? Cada um levou um pontinho para casa. Como você mesmo disse, o Red Bull, por ser um clube empresa, eu acho que talvez não tenha esse ímpeto de ir bem em todas as competições e ser aguerrido em todas as competições. Parece que o intuito deles é fazer dinheiro mesmo como uma empresa, né? Não tem aquele amor pelo clube. Mas o Cuiabá, é interessante o time do Cuiabá. Se você olhar o time do Cuiabá no papel, o Cuiabá é cheio de refúgio de time grande aí. Sim. É cheio de cara que já foi estrela nos grandes times aqui do território nacional. Eu tô falando que tem Rodriguinho lá, tem aquele André Balada, tem o menino do Inter lá, como ele chama, o cabeludinho lá do Inter. Caralho, fugiu o nome dele agora. Ou seja, tem o Everton, que jogou no São Paulo, que jogou no Corinthians. Agora foi o Daverson para lá. Ou seja, o Cuiabá é cheio de refúgio de grandes times, só que não é um time que embala, né? Não é um time que consegue trazer vitórias consecutivas, fazer bons jogos, oscila demais, né? Por ser um time pequeno também, a gente sabe que o Cuiabá não é um time de expressão nacional. Mas eu acredito que contra o Bragantino, o Cuiabá, eu estava vendo ali, o Cuiabá nos últimos 8 jogos teve 2 vitórias. Empata demais o time do Cuiabá. Empata, perde, de vez em quando ganha um jogo. É complicado. Mas por pegar um Bragantino sem alma, também sem muito intuito nesse Campeonato Brasileiro, o jogo em Bragança, eu acho que vai ser um jogo bem morno, né? Vai ser um jogo bem fraco. Eu vou arriscar meu palpite aqui, eu vou arriscar de novo no 1-1 nesse joguinho aí, porque eu acho que os dois times não tem muito time para fazer mais do que isso, não. Apesar de que eu achar que o Cuiabá ainda tem mais qualidade técnica pelos jogadores que lá estão. Pode até sair com uma vitóriazinha bem magra, mas eu vou dar meu pitaco aí 1-1 nessa rodada aí. Legal. O Cuiabá que tá ali, né? O primeiro time da zona de rebaixamento, o 17º colocado. Esses estão na briga para fugir, né? Eles têm e o Bragantino, o 14º. Você vê que eles estão ali bem equiparados. Então o Bragantino são dois também times bem fracos, né? O Bragantino, se não se cuidar, pode brigar para não cair, né? Tá 5 pontos ali. E um jogo importante para o Cuiabá. Mas como o Bragantino joga em Bragança, esse jogo eu vou discordar de você. Eu acho que o Bragantino deve ganhar. Leva uma vantagenzinha, né? No vídeo pós-rodada a gente vê como foi nossos pitacos aqui. Vamos ver quem faz mais pontos, hein? Vamos ver. Aliás, fica aqui, boa. Vamos fazer uma competição aí. Cada vitória vale, como se fosse o campeonato, cada vitória vale 3 pontos. Legal aí, ó. Pingou agora essa. E a gente faz um campeonatinho, eu e você, dos palpites aí. Então, esse jogo eu aposto no Bragantino. Próximo jogo, né? Ceará e Goiás. Jogo no Castelão, lá em Ceará. Poxa, o Ceará que tá ali também, cara, 16º lugar, 1 ponto acima do Cuiabá. O Ceará precisa muito dessa vitória contra o Goiás. E a diretoria, que não é boba nem nada, fez uma campanha e colocou ingressos a R$10 no Castelão. Então a gente deve ter amanhã. Vai lotar. A gente sabe que torcida nordestina, né, cara? Os caras são apaixonados por futebol. Então, inclusive, quem estiver assistindo aí, torcedor do Ceará, deixa seu comentário aí. Cara, amanhã o Castelão vai estar bombando. R$10 o ingresso. Então é isso, 16º colocado, 31 pontos. Precisa muito ganhar. E o que você tem de notícia aí pra gente do nosso querido Goiás, que também vem numa campanha, para mim, impressionante até, viu? O que você tem do Goiás aí? Eu acho que se equipara com o que a gente acabou de falar dos dois times anteriores. O Goiás também é o quê? 12º na tabela, né? Tá ali no meio da tabela, do meio para o fim da tabela. É um time fraco, ao meu ver, um time fraco, sem nenhuma estrela, sem nenhum jogador de respeito, assim. Mas tem um atacante que está se destacando, né? Tem, mas... o Pedro Raul. Pedro Raul, então, tem muito clube grande já de olho nele, assim como fez o menino que foi pro Flamengo, que tá lá na Arábia, lá, o Michael, né?
se destacou lá em Goiás, acabou saindo e traçando um bom caminho. Esse Pedro Raul parece ser um bom jogador, mas o time do Goiás eu acho fraco. No primeiro turno, também empataram em 1-1, Ceará e Goiás. Legal. O Goiás, mano, vai jogar fora de casa. O Ceará, me espanta a posição que o Ceará tá. Porque o Ceará, no começo do campeonato, tinha um time bem montadinho, tinha um time que jogava pouquinho, jogava mais bola, parecia ter times muito piores do que o Ceará. E ele tá figurando para um Z4 aí, para um rebaixamento. O Ceará vai jogar em casa e o Goiás é fraco. Eu vou de uma vitória do Ceará aí, 2-1 também, sofrido. 1-0, 2-1, 1-0 sofrido também. Legal. Joguinho sofrido de assistir, viu? Essa eu tô com você, acho que o Ceará ganha também. E eu concordo com o que você falou do Ceará. O Ceará é um caso curioso, cara, porque eu vi alguns jogos do Ceará, vi o Ceará contra o Corinthians, vi o Ceará contra o São Paulo, né, naquela classificação dramática do São Paulo. Vi o Ceará contra o Palmeiras, aliás, o Palmeiras perdeu 2 jogos, um jogo foi pro Ceará, tudo bem, foi na primeira rodada do campeonato lá atrás. Então o Ceará, os jogos que eu vi, eles fizeram bons jogos, mas quando você olha na tabela, os caras, eu acho que eles pegam do grande e dão uma tropeçada nos pequenos. Então vamos ver, eu aposto no Ceará também, nessa daí. Próximo confronto aqui, amanhã também, né? A gente tem o Atlético Goianiense pegando o Fluminense lá no estádio do Dragão, né? Lá em Goiânia. Atlético Goianiense, cara, que fez boas campanhas nas Copas, né? Foi longe na Sul-Americana, né? Foi eliminado pelo São Paulo, foi longe também na Copa do Brasil, ganhou os 2 primeiros jogos de Corinthians e de São Paulo, mas você pega o Atlético Goianiense, apesar da boa campanha em Copas, o Atlético Goianiense está lá na 19ª colocação, vice-lanterna com 25 pontos, cara. Situação difícil do Atlético Goianiense, viu, cara? Eu acho que esses também, não sei não, acho que não escapa, cara. O que você tem aí para falar do Fluminense, cara? Fluminense do Diniz. Um bom 2023, um bom 22 do Fluminense, né? Exatamente. Fluminense que não vinha figurando bons campeonatos aí nos anos passados, né? Não estava sendo uma das maiores forças no Rio, do Rio de Janeiro, no cenário nacional, né? Que no Rio de Janeiro eles dão trabalho, mas no cenário nacional eles estavam um pouquinho coadjuvante. Eu acho que o que atrapalhou o Atlético Goianiense realmente foram as Copas também, porque não tem elenco, né, Digão? Os caras não têm elenco para jogar Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro junto. E como foi bem nos 2 jogos, nos 2 campeonatos, sobrou para o brasileiro, né? Sobrou para o brasileiro. E outra, Copa do Brasil e Sul-Americana tem aqueles bônus, você passa de fase, é um belo dinheiro para um time que é pequeno, como o Goianiense, faz uma diferença. Mas eu vou falar do Fluminense. O Fluminense tem um ótimo time. Eu acho o time do Fluminense muito bem montado. Eu gosto muito do técnico do Fluminense. Eu acho que o Diniz tem um jeito de treinar diferente dos outros treinadores que tem aqui no Brasil. Ele tem uma postura diferente. O Fluminense tem um bom time, tem um bom meio-campo, tem o Ganso, tem aquele André que joga muita bola. Nossa, esse André joga bola, hein, cara? A gente tem o Cano lá na frente, tem o Arias, tem um bom goleiro. É um time bem montado do Fluminense. O Manuel, que é um belo zagueiro, né, cara? Belo zagueiro. Só que a gente, inclusive, tanto o Atlético Goianiense quanto o Fluminense foram os adversários do Corinthians na Copa do Brasil, que nós acabamos eliminando. É verdade. Uma coincidência. Mas eu acho o Fluminense assim, o Fluminense hoje está na 3ª colocação do campeonato, está se dedicaram ao brasileiro agora, estão jogando o brasileiro assim como se estivesse jogando para ser campeões, estão jogando com vontade. Eu acho que o Atlético Goianiense não vai oferecer risco nenhum ao Fluminense. Sinceramente, eu vou dar meu pitaco aqui, eu acho que vai dar uns 3-0 o Fluminense. Caramba. Eu acho que da Fluminense também, eu acho que não vai ser um placar tão largo, porque o Atlético Goianiense costuma dar trabalho lá na casa deles. Mas eu acho que da Fluminense também. Vamos para a próxima partida, né? Próxima partida aqui. Atlético Paranaense do glorioso Filipão contra o Fortaleza, de um belo técnico também, do Voivoda, né? 2 bons técnicos se confrontando aqui. Atlético Paranaense que... Um dado legal aqui do Atlético Paranaense, cara. O Filipão, desde que ele chegou lá, ele tá invicto na Arena da Baixada, cara. Exatamente. E o Atlético Paranaense sempre muito forte no estádio deles, né, cara? O time encardido para ganhar desses caras lá. E é um belo estádio lá também. E o Filipão, que ninguém acreditava muito nele, né, cara? Eu mesmo tenho alguma mágoa do Filipão, não vou mentir, por causa do inesquecível 7-1. E o Atlético Paranaense ali
na sexta posição, né, numa campanha legal. O Felipão muito bem no Atlético Paranaense. Sexta colocação com 47 pontos. E o Fortaleza aí, o que você tem para dizer? Uma bela recuperação do Fortaleza no campeonato, né? O Felipão é um bom técnico mesmo. Já está provado que ele é um bom técnico. O Fortaleza, me espanta. Sexta colocação, começou o campeonato muito bem. Tem bons jogadores. Eu acho que também o que faz a diferença no Fortaleza é que eles têm um bom técnico. Também acho o Vojvoda um bom técnico. Fortaleza tá querendo ir para Libertadores. Fortaleza é um time que você vê que joga porque quer ficar entre os 8 ali para beliscar uma vaguinha da Libertadores. E hoje eles estão ali dentro do G8 aí, que a gente diria. É o nono, se eu não me engano. É o nono. Isso, 37 pontos. 37 pontos, é o nono. Primeiro jogo entre os dois foi 0-0. Um jogo fraco, até vi uns lances, bem fraquinho. O Atlético Paranaense e Fortaleza. Só que eu acho que jogando em casa, o Atlético Paranaense tem o que você acabou de falar. Está invicto em casa. É finalista da Libertadores da América. Eu acho que esses jogos do Brasileiro estão servindo até de treino para essa final, que vai pegar um Flamengo que vem voando em todo que é lugar. E se não tomar cuidado, a gente toma uma goleada do Flamengo. Então tem que ficar bem esperto. Então eu acho que o Atlético Paranaense não está forçando a barra no Brasileiro, porque tem a Libertadores, mas também não quer desgarrar. Aí, como eu falei do Corinthians, tem a Copa do Brasil, que não é uma certeza de que a gente vai sair com o título, e não quer desgarrar do grupo da frente. Acho que o Atlético Paranaense é bem favorito, apesar de o Fortaleza ter um time encardido. Eu assisti São Paulo e Fortaleza, por exemplo. Fortaleza em cima do São Paulo o tempo inteiro. Quando o São Paulo teve chance de matar o gol, o Caleri perdeu dois gols na pequena área. Foi. E perderam o jogo. Então, esses times pequenos, assim, e o Fortaleza não é considerado um dos menores, eles costumam dar trabalho para os grandes. Então, se o Atlético Paranaense entrar achando que é um time muito fraco, que vai deitar, eu acho que não. Mas eu acredito que o Atlético Paranaense é favorito aí. Eu acho que dá Atlético Paranaense uns 2-0, pelo menos, 2-1. Fortaleza pode fazer gol, viu? Uns 2-1 aí, acho que vai para Atlético. Eu gosto do time Fortaleza também, mas eu acho que jogando na Arena da Baixada não vai dar para eles, não. Eu acho que dá Atlético Paranaense também. E eu concordo com você, o Atlético Paranaense não tem feito bons jogos no Brasileiro, mas eu acho que eles estão escondendo o jogo. Eles estão bem... Filipão, velho, esse Filipão é macaco velho, cara. Mas eu voto no Atlético Paranaense também. E o bom é que a Libertadores é um jogo só, né? É um jogo só. Olha o que aconteceu no Brasil. Olha o que aconteceu com o São Paulo aí. Assim como foi na Sul-Americana, é um jogo só. O São Paulo achou que ia para lá, ia ganhar do Sucos Del Vale e voltou com o vice. Então, se o Flamengo for para um jogo só, achando que já é campeão, pode voltar com meio amargurado, hein? Também acho. E falando em Flamengo, já vamos embalar, né? Já vamos aproveitar o embalo. Flamengo o jogão esse aqui, hein? Flamengo e Internacional. É a quarta-feira, às 21h30. Flamengo que está em quinto lugar com 48 pontos. E o Internacional, para mim, numa campanha, cara, surpreendente. Ninguém imaginava que o Internacional ia fazer essa campanha. Mano Menezes chegou lá, botou a ordem na casa. E o Flamengo, né, que vai com força máxima para esse jogo. E a força máxima dos caras é máxima. É pouca coisa não, cara. Então eles vão com força máxima. Flamengo em quinto lugar com 48 pontos. Eu tô um pouco decepcionado com o Flamengo nesse Brasileiro. Eu acho que eles tropeçaram bastante. E não consegue mais buscar o Palmeiras, já era, né? Eu acho que o Flamengo deu uma decepcionada no Brasileiro. Tudo bem, chegou em duas finais, né? Copa do Brasil e Libertadores. Mas acho que no Flamengo, no Brasileiro, o Flamengo deu umas rateadinhas aí, podia estar melhor. E o Internacional do Mano Menezes, o que você trouxe aí pra gente? Eu acho que o Inter do Mano Menezes está bem montado. O Inter já é um time encardido. Historicamente, né? Sempre foi um time encardido, né? Não é um time que ganha muitos brasileiros, chorão pra caralho, mas é um time encardido. Mas há um dado importante. No primeiro turno, o Internacional meteu 3-1 no Flamengo. Lá no Beira-Rio. O Inter, é o que eu tô falando, o Flamengo tem um puta time. Mas se pegar um time bem montado e não conseguir abrir um placar de cara, não fazer uma vantagem, é sujeito a tomar uma goleada também, o Flamengo. Claro. Porque além de ter um ótimo time do meio para frente, do meio para trás não é esse negócio igual, não. Não, só o goleiro que é muito bom. Tomaram 3-1 no Beira-Rio. O Inter é o segundo colocado do campeonato, não vai querer deixar escapar essa posição.
até porque se o Corinthians ganhar hoje, já vai encostar na cola deles, e é a única chance que eles têm de ir para a Libertadores, é ficar no G4. Não acredito que o Inter seja campeão, que vai conseguir pegar o Palmeiras, mas acredito que o Inter vai querer figurar entre os 4 primeiros colocados até o final do Brasileiro. E ganhar do Inter a partir de agora vai ser uma missão difícil. Vai, cara. Só que vai ser o melhor jogo da rodada, né? Flamengo e Inter vão melhor jogo da rodada. O melhor jogo da rodada. Aí. E que costumam ter bons jogos todo ano. O jogo Flamengo Internacional sempre é jogão, cara. E acho que não vai ser muito massacre para um time só, nem para o Flamengo que tá jogando em casa, tá? Não vai, Nos meus palpites aqui, ó, eu coloquei empate, 2-2. Uau. Cara, eu acho que difícil esse jogo, mas eu acho que vai dar Flamengo, cara. Acho que o Flamengo vem completo, Pedro aí inspirado, né? Bem na seleção. 3 gols em 5 minutos o cara fez? Foi isso mesmo? É impressionante. Eu acho que dá Flamengo, cara. Meu pitaco vai pro Flamengo nesse jogo aí, apesar de não ter certeza, tô meio assim, tá? Boa. Vamos pro próximo aqui. Putz, esse aqui tá complicadinho também, que nem o São Paulo. Santos. Coitado, mano. Santos e Atlético Mineiro, que também, olha, tudo bem, ganhou a última rodada, né? Uma vitória importante, mas Santos e Atlético Mineiro. O Santos, né? O que eu tenho para falar do Santos aqui, cara, Marcos Leonardo, né? Como caiu nos últimos jogos. E eu acho que o Santos, que já não é nenhuma Brastemp, sentiu muito a falta do. Tá sentindo muito a falta de bola do Marcos Leonardo, mesmo com o Soteldo que veio. Incrível como tem jogador que parece que nasceu para jogar no clube, né? Soteldo lá no México, jogando nada, um monte de problema. Pisou no Santos, jogou contra o São Paulo, jogou muito. Mas o Marcos Leonardo anda devendo, garoto ainda, né, cara? Novo, né? Moleque novo, bom de bola, eu acho. E o Santos está ali na 13ª colocação com 37 pontos. Mais um time com 37 pontos. O que tem de time com 37 pontos? Uma cacetada. E o que você tem para dizer do nosso galo querido, do nosso Cuca? Galo Mineiro. Galo Mineiro. O Atlético Mineiro tem um baita time, meu. Você olha o Atlético Mineiro no papel, tem um time do caralho. O Atlético Mineiro nem parece o mesmo Atlético Mineiro do ano passado, né? Perderam a mão, Mineiro, né? Impressionante. São os mesmos atletas, os mesmos. E com reforços. Teve reforços e caiu muito o rendimento dos caras. O ano passado eles ganharam tudo. Chegaram na final de tudo. Era o time a ser batido. E esse ano a promessa era a mesma. Era o time a ser batido no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e por aí vai. Eu andei assistindo muito jogo do Atlético Mineiro. Sou fã do Hulk, acho que o Hulk joga uma bola assim, mano. Eu acho que ele é diferenciado demais. Uma força física, né, velho? Incrível. E sabe bater na bola, bate na bola, faz gol de qualquer lugar. É um cara diferenciado. Só que eu acho que os caras andaram dando muito azar, mano. Sabe quando a maré não tá boa, nada tá dando certo? Você sabe, você é São Paulino, né? Faz tempo que contra o Palmeiras mesmo, eu achei isso. Eu acho que eles não jogaram bem. Jogaram melhor. Ó, pra você ver, jogaram melhor. No primeiro tempo poderiam ter saído com 4-1 no placar. E terminaram o jogo 1-0, ainda com um monte de erro de arbitragem, onde o Palmeiras poderia ter acabado com 3-0. Ó, que jogo estranho, mano. E é fogo, né? Futebol Os caras poderiam ter goleado no primeiro tempo, perderam o jogo de 1-0 e poderia ter saído com 3 se não fosse a arbitragem. E ano passado dava tudo certo para eles, esse ano aqui deu uma azedada mesmo. Tudo errado. E assim como dá tudo certo pro Palmeiras, né? Depois a gente vai falar do Palmeiras aí. Mas eu acho que o Atlético tem um bom time. Eu acho que essa vitória em cima do Fluminense, e tá falando que pegou um Fluminense com um time bem montado, cara, exatamente. um time do Diniz montado. Foi uma bela vitória. Eu acho que isso vai dar um ânimo pros caras. Colocaram eles no jogo de novo. Eles são 7º na tabela hoje, o Atlético Mineiro. E eu acho que ele voltou pro jogo porque eles também querem beliscar uma Libertadores aí, não querem deixar escapar. Eu acho que o Atlético Mineiro chega entre os 6 da Libertadores ainda, entre os 6, os 8 aí, que acho que vai ter vaga até o 8º, se eu não me engano. E vai ser um bom jogo aí, mas eu acho que dá Galo, porque o Santos não me convence. O Santos tá fazendo um joguinho de mediano, tá numa meia tabela aí, faz um jogo bom, aí toma uma goleada do Corinthians na Copa do Brasil, aí faz um jogo bom e toma uma goleada do Brasileiro. Não tem padrão. O Santos é um time sem padrão. Então eu acredito que dá Atlético Mineiro. Deixa eu ver o palpite que eu coloquei aqui. Eu coloquei 3-1 Atlético Mineiro. Eu acho do Atlético Mineiro também. Acho que o Santos o Santos tem que agradecer por não estar mais embaixo na tabela. Eu acho que conseguiu fazer alguns pontos aí. Santos que troca mais de técnico do que eu troco de cueca. Muito também, não tem padrão de jogo nenhum. Pelo Ninguém amor de consegue Deus, impor um padrão naquele time, mano. E para mim dá Atlético Mineiro também. Eu acho que dá Atlético Mineiro. Agora vamos falar do
do líder. Do líder, mais líder que nunca, Palmeiras. Eu vi uma estatística hoje, acho que já falando do Palmeiras, né? Palmeiras e Coritiba, na arena aqui. Putz, Acho que o Coritiba nunca ganhou na arena aqui, já ganhou? Acho que nunca ganhou. Nem sei. O Palmeiras que, cara, eu assisti o jogo ontem, fiz o vídeo, né? Uma facilidade de jogar, assim, impressionante. Palmeiras que eu vi uma estatística hoje, acho quase 97% de chance de título. E o meu destaque do Palmeiras aqui, antes de você falar aí do Coritiba, foi o Abel, sempre polêmico, Portuga. Você viu a resposta dele? O repórter perguntou: Meu, o Palmeiras tem um a menos poxa, parece que joga com 11. O que você fez aí? O que você faz, né? Você é por isso que eu sou técnico e você é repórter. Se você quiser também, vai lá na CBF. Ele é bem ignorantinho também, né? Deu uma paulada aí, ele tá pedindo desculpa hoje. O portuguesinho é bem ignorantinho, esse né? Esse maluco é a figura. E o tanto, mas ó, faz um parênteses aí, o tanto que ele toma de cartão, ele já tá suspenso de novo. Não, ele é sem controle emocional nenhum, né, mano? Nossa. Não dá pra ser assim também, vai, Digão. Não, ele é um técnico de renome, né, mano? É um cara conceituado no Brasil, tá ganhando tudo. Não precisa desse escândalo, desse showzinho que ele dá em todo jogo, né, mano? Ele perde a mão, né? E hoje com o repórter foi engraçado, cara. E o Coritiba aí, coitado do Coritiba, pegar o Palmeiras na arena, né? Que você tem do Coritiba aí pra gente. O Coritiba é 15º na tabela. Primeiro jogo entre eles foi 2-0 pro Palmeiras fora de casa. Lá no Couto Pereira. Lá no Couto Pereira tomaram 2-0. Aqui eles vão tomar uma sabugada, mano, eu acho. Né? Eu não vou nem arriscar o placar, mas eu acho que vai ser goleada. E o Coritiba é aquele time engraçado. Eu tava vendo, eu fui fazer as pesquisas e fui puxar a estatística do Coritiba nos últimos jogos. Nos últimos 8 jogos, o Coritiba não empata com ninguém. Ou ele perde ou ele ganha. Eles têm um estilinho de jogo que é bem isso mesmo. Eles não têm uma qualidade técnica assim para ir para cima dos adversários e ganhar todas. Mas eles não são de recuar muito. Eles são de atacar. Por isso que eu acho que eles vão tomar uma goleada do Palmeiras, entendeu? Dos últimos 8 jogos, eles ganharam 3 e perderam 4. 5. Então, eu acho que se vier para cima com tudo do Palmeiras, e o Palmeiras é aquele time assim, ó. Eu sou corintiano. Não é querendo desmerecer o time do Palmeiras, que tá voando. Mas não é um time que me encanta jogando. Não tem aquele futebol bonito, plástico. Apesar dos golaços que eles andam fazendo, né? Que o Rony faz gol de bicicleta, de triciclo, de voleio, de calcanhar, de fora da área, da onde eles fazem muitos golaços. Mas não é um time que encanta jogando bola. Não é vistoso, né? Não é vistoso, sabe o que eu quis dizer? Não estou desmerecendo o Palmeiras. Não. Mas eles são eficazes demais. Eles são muito competentes. Eles, quando têm oportunidade, eles matam a partida, entendeu? E ontem foi isso. Ontem, né? Anteontem, né? Teve jogo? Anteontem. Foi isso. Eu assisti o jogo, os caras têm a oportunidade, eles vão lá e matam, mano. Parece que tá tomando o maior sufoco. Chega na frente, faz um gol como se nada tivesse acontecendo. E assim foi com o Atlético Mineiro também. Então eu acho que o Coritiba não vai oferecer risco nenhum ao líder Palmeiras. Eu acredito que é mais 3 pontos em rumo ao título e mais umas 4 rodadas o Palmeiras já pode gritar campeão. E o próximo jogo aqui na quinta-feira. Aliás, Palmeiras não é amanhã, tá? Palmeiras e Coritiba joga na quinta. Quinta também. A gente já tá nos jogos de quinta. E na quinta-feira também América e São Paulo. Jogo lá em Minas Gerais, no Independência. Antes de eu falar do São Paulo, fala o que você tem aí do nosso querido América Mineiro. O América faz uma boa campanha no Brasileiro, meu. O América fez bons jogos, está dificultando bastante para os grandes times. Tá, cara. E isso porque saiu aquele Ademir de lá, que foi pro Flamengo, que foi pro Atlético Mineiro, né? Que jogava muito, joga muito, né? Ele morreu, ele joga muito aquele Ademir. O América já tinha um bom time. E melhorou, o time tá bom, tá bem entrosado. Se não me engano, é 8º na tabela? Confirma aí para mim. Mas eu acho 8º, isso mesmo, Léo. É 8º, né? O América é 8º na tabela. Lembrando que eles foram para Libertadores. Foram para Libertadores. É o 8º na tabela. Apesar que é o 8º, tem um time bom, é um time que dá trabalho para os grandes times, só que vai pegar o São Paulo, né? O São Paulo, eu acho que foi muito infeliz aí na Copa Sul-Americana. Até aproveitando de fazer um parênteses antes de você falar do São Paulo, o São Paulo deixou escapar um título aí que, para todos nós brasileiros, né, não ia escapar,
Por mais que eu escutei um monte de comentarista falando, mas o Del Valle tem um time ajeitado, o Del Valle tem um time bom. O Del Valle é um time do Equador, gente. Não é um time da Argentina, não é um time do Chile, é do Equador, mano. Não deveria oferecer muito risco para ninguém. Mas futebol é isso mesmo. Quem joga melhor sai com a vitória. E às vezes que nem quem joga melhor sai, mas deixou escapar. O São Paulo tem mais time, no meu ver, mano, no papel do que o time do Del Valle, mano. Então eu acho que com esse confronto aqui, América e São Paulo, para mim o São Paulo ainda é favorito. São Paulo tá mordido, acabou de perder um título. O São Paulo tá em que posição na tabela aí? Décimo o quê? Terceiro? São Paulo tá em décimo terceiro. Mais um com 37 pontos, tá? E com jogo a menos. Com jogo a menos. Então, vai para 40 pontos. Se esse jogo a menos for concretizado, uma vitória. O São Paulo não tem mais nada a perder esse ano. A ganhar também não tem, porque não vai disputar o título brasileiro. Mas a vaga da Libertadores os caras precisam buscar. Então eu acredito que o São Paulo agora daqui para o final do brasileiro tem que estar 100% focado e vai buscar essas vitórias, eu acredito, para ficar entre os 7, 8 do campeonato, para beliscar uma vaguinha de pré-Libertadores ou até mesmo de uma Libertadores direta, por que não? Ainda tem chão, ainda tem 8 jogos pela frente. Eu acho que o São Paulo é favorito, mesmo jogando fora de casa. Acho que vai querer mostrar para a torcida que perder o título não foi um desastre total dentro do elenco. Ainda tem jogadores ali que servem para o elenco do ano que vem, apesar que tem alguns que eu acho que tem que ir embora do São Paulo, que está atrapalhando. Também acho. Mas eu acho que o São Paulo é favorito aí. Eu acho que fui de 2-1 São Paulo nesse jogo. Eu acho que vai ser um jogo difícil, cara. O América vai vir mordido por causa das derrotas para o próprio São Paulo, né? Eu estou muito curioso para ver como que vai estar o espírito do time do São Paulo. Foi uma derrota acachapante? Me fugiu a palavra. Foi vergonhosa, essa é a verdade. Vergonhosa. Então eu estou bem curioso para ver como que o São Paulo vai estar postura. Pelo que eu vi, vai com o mesmo time da final. Cara, eu vou apostar na vitória do São Paulo, mas com o pé bem atrás. Mas o time que entrou contra o Del Valle, o São Paulo, é o time que eu acho ideal do São Paulo. Não entrou com o time errado. Entrou com o time certo. É que os caras entraram com a fralda cheia mesmo. Mas eu acho que dá São Paulo também, né? Eu tô contigo nessa. E vamos pro último jogo da rodada, né? Acho Avaí, talvez, eu acho que é o jogo mais fraco da rodada, inclusive. Viu? Avaí, Botafogo. Avaí que tá ali brigando para não cair. Esse ainda tem chance de escapar, tá? Ainda tem chance de escapar. Tá em 18º colocado com 28 pontos. 3 pontos do primeiro time fora, que é o Ceará. Então o Avaí precisa ganhar do Botafogo de qualquer jeito. O Avaí que tem a volta do Cortez, que é um dos principais... Meu Deus, o Cortez é um dos principais jogadores do Avaí. E Botafogo... Bom, vou esperar você falar para eu dar meu palpite, mas fala aí um pouquinho do Botafogo, que perdeu para o Palmeiras na última rodada. O Botafogo vem fazendo um campeonato bem mediano, assim, bem medíocre, para ser bem sincero. Fica figurando ali do meio da tabela para baixo, do meio para baixo. Não acredito que vá ter voos altos até o final do Brasileiro ali para chegar numa Libertadores. Apesar dos últimos jogos do Botafogo, perdeu o último jogo porque pegou o Palmeiras, né? Tomou um couro do Palmeiras, mas vinha de 2 vitórias o Botafogo seguidas. Parecia que dá uma engrenada e pegou o líder, né? Aí pegou o líder, tomou um fumo e aí já dá aquele negócio. Agora vai pegar o Avaí, que está sendo rebaixado, para poder voltar a dar uma moral. Só que o Botafogo perdeu para o Avaí no primeiro turno. Tomou 1-0 do Avaí. Lá no Engenhão. Lá no Engenhão. Ixi. Dentro de casa perdeu para o Avaí. Ou seja, é o que eu estava falando. Às vezes a gente acha que o time é muito fraco, vai com um salto muito alto e acaba deixando escapar 3 pontos. Eu acho que se o Botafogo perder para o Avaí, vai ser uma catástrofe no campeonato para os caras daqui para frente. Porque depois já pega o São Paulo, se eu não me engano, o próximo adversário do Botafogo é São Paulo, e é fora de casa, vai pegar o São Paulo no Morumbi, pode começar a descer a ladeira. Então é um jogo importante para o Botafogo. Eu acredito que o Botafogo ganhe, porque eu assisti Corinthians e Avaí, o Avaí não oferece risco nenhum para clube nenhum, essa é a verdade. Está lá figurando lá no Z4, 18º, porque o time é bem fraco mesmo. E eu acho que o Botafogo vai se recuperar aí, que estava vindo bem,
perdeu pro líder, mas eu acho que ganha do Avaí aí uns 2-0. Cara, esse jogo aqui eu vou apostar numa vitória do Avaí, Zebra? cara. Uma zebrinha? Vou dar uma. Nem sei se é tão zebra, não, viu? É. Uma zebrinha. Se a gente olhar a tabela e os últimos jogos, é uma zebra. Mas eu vou apostar no Avaí. Acho que o Avaí tá bem desesperado ali. Acho que eles vão dar bastante. Apesar que eles vêm de 2 derrotas. Mas eu vou apostar no Avaí, vai. Eu acho o Botafogo um timinho também bem. Time sem estrela, né? Sem sal. É um trocadilho, mas é verdade, né? O Botafogo é um time sem estrela, mano. Apesar de ser estrela solitária, meio sem estrela, né? Eu vou votar no acho que vai dar Avaí. Então é isso, Léo. Todos os jogos falados, acho que foi bem legal, né? E a gente volta quinta-feira à noite. Não sei se vai ser na quinta-noite. Talvez não dê quinta-noite, porque o último jogo é 8 horas, acaba às 10. Ou então, talvez sexta-feira a gente sobe o vídeo, nós vamos postar o vídeo do pós-rodada aí, vamos ver como que foi a rodada, como que figura a tabela após a 30ª rodada, quem mudou de posição, quem não mudou, quem foi bem, quem foi mal. A gente pega os palpites aí, vamos ver quem ganhou aí nos palpites, eu e você, e fazer o pitaco do que aconteceu na rodada 30. Isso aí, galera. E lembrando que, reforçando que a gente vai fazer a semana da Copa do Brasil aí, acho que a partir de quarta-feira, galera, acompanha com a gente aí o conteúdo, nós vamos fazer um conteúdo bem extenso, até chegar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil aí, que eu acho que vai ser, tem tudo para ser um bom jogo, porque o Corinthians melhorou bastante, tá com outro astral, tá com outra moral, não, eu acredito que não vai ser o jogo que foi na Libertadores, que o Corinthians não ofereceu risco nenhum ao Flamengo, eu acho que vai ser um bom jogo pra gente falar bastante aí no canal. E obrigado aí para quem tá assistindo a gente, dá um like aí mesmo, deixa a curtida, segue a gente, indica pro amigo aí, dá uma força, o canal tá começando, isso aqui ainda vai ter bastante conteúdo bacana pra gente poder bater papo. E valeu. Isso aí, galera. Deixa essa força pra gente. Valeu. Então, sexta-feira estamos de volta para falar aí da 30ª rodada, dos resultados. Vamos ver quem ganhou a competição aí dos palpites. É isso, galera. Abraço. Fiquem com Deus. Falou, Leozinho. Valeu. Abraço. Tchau, galera.